O mercado não liga para a geração Z. Tá certo? O mercado não liga, as pessoas não ligam, as empresas não ligam. Até por isso que é importante que a geração Z faça por si mesmo e você também, né? Porque ninguém liga para você. Essa que é a verdade. Se você não ligar para você mesmo, não resolver os seus próprios problemas, você tá sozinho nessa, cara. Então, ó, esse cara aqui, que ele é o cabeça de marketing produto, né? Ele fala sobre liderança e outras questões no LinkedIn. Vitor CM Prado, o nome da fera, mandando um abraço para ele. E ele mandou várias pills aqui para nós nesse post, ó. Ai, ele gosta. Mandar um abraço lá pro Mandeivinho. Ó, o mercado não se importa com quem vive na rua. Vai se importar com você? Meu amigo, francamente, né? Vamos diminuir as expectativas sobre o home office. Mas aqui eu acho que você tá errado. Não tem que diminuir a expectativa porque não depende de mercado. Depende de você, tá ligado? Você, é o que eu falo aqui. Eu tomei minha decisão. Pra mim é home office ou nada. Tem que pagar o preço que for, né? No limite das questões, no Brasil aqui, a gente... Mano, ninguém morre assim. Se você comete pequeno delito, vai preso e come de graça na cadeia. Então a sua sobrevivência não tá ameaçada. A partir daí, todo o resto que vier é lucro, né? Como diz o meu amigo Eminem, mandar um abraço pra ele, ele falava assim, mano, nasci pelado, sem dente e pobre. Você acha que o que vier é lucro? É mais ou menos isso aí, tá tudo lascado, é a mesma coisa isso aí. Mano, a sobrevivência já tá garantida, então o que vier é lucro. Tem que ser remoto, se não for remoto a gente tá no prejuízo, né? Então qual que é a teoria aqui do nosso amigo Vitor, né? O estado de São Paulo possui mais de 2 milhões de imóveis particulares desocupados, né? A cidade de São Paulo possui 1 milhão. O Brasil tem 11 milhões de habitações vazias, né? Ok, entendi. E agora? Em nível nacional, existem 327 mil pessoas em situação de rua. Em São Paulo, são 139 mil, né? Então, para cada pessoa em situação de rua em São Paulo, tem 15 imóveis vazios. E no Brasil, 34 imóveis vazios para cada pessoa de rua, né? Então, aqui você vem para uma questão, né? Bom, isso aqui é um problema que a gente está tentando resolver como humanidade, né? Talvez não com tanto empenho, mas o problema do excesso e a escassez, né? Claro que como pessoas, como seres humanos, né, que somos aqui, a gente se compadece. Mas você está disposto a dar tua casa para um morador de rua e morar lá? Será que você não tem uma casinha na praia, aí você tem um segundo imóvel? Você vai dar a sua casa para um morador de rua? E digo mais também, você trabalharia para comprar uma casa para um morador de rua? Você, pedreiro, você construiria uma casa de graça para um morador de rua? Então o problema todo está aí, né? A gente tem a questão da propriedade, ela é o que leva a sociedade a se desenvolver. Eu não ia ficar trabalhando, mas tudo bem que eu trabalho para pagar aluguel e carro de banco aí, que seja. Mas é um negócio que eu usufruo, né? Então, o que acontece aqui, né? Você tem essa situação, obviamente você tem casa. O que ele está falando aqui no final das contas é o seguinte: se organizar direitinho, todo mundo se dá bem na situação, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas o fato de existirem mais imóveis, né? Não tem uma relação direta com isso, porque a pessoa que comprou ou construiu um imóvel, ela fez aquilo para ela e a família dela usufruir, né? Então você pode imaginar que, tudo bem, eu não sei o que ele está falando aqui de habitação vazia, né? Imagina que é um imóvel que está para alugar lá e ninguém aluga. Aquele imóvel que está para alugar tem um dono e esse dono pôs dinheiro para poder viabilizar a construção daquele imóvel, tá certo? Ele trabalhou mais, fez mais hora extra, consumiu menos, deixou de fazer a viagem. Eu falo do meu pai aqui mesmo. Meu pai, ele era esse cidadão. Meu pai foi conhecer o mar com 64 anos de idade, ficava construindo, reformando, fazendo esse tipo de coisa. Será que ele ia fazer isso para um morador de rua? Não, ele fazia para a família dele, para poder crescer, né? Tudo bem, na primeira momento você pode fazer isso, você pode pegar, vamos fazer uma revolução agora, vamos redistribuir as paradas que tá aqui vazia. Você redistribui, beleza. Só que aí na segunda, daqui a um tempo vai voltar a ter os problemas, você não consegue mais fazer, porque tira a motivação das pessoas, né? Da mesma forma, a gente pode falar que é uma questão de presencial e remoto isso daí também, né? Veja, com o trabalho remoto, mano, você vai ampliar muito mais a quantidade de imóvel vazio. E veja como é interessante isso daqui, né? Ele tá falando aqui, ó, de para cada pessoa de rua em São Paulo você tem 15 imóveis vazios. No Brasil, para cada pessoa na rua você tem 34 imóveis vazios. Você consegue perceber o que é isso aqui? Isso aqui já é o início do estouro da bolha imobiliária, mano. Você tem mais imóvel vazio do que gente precisando morar. Talvez esse padrão que eu tenho hoje, né, de ter minha família aqui, são duas casas, uma no interior e uma em São Paulo. Talvez isso seja o futuro, um futuro onde as pessoas vão ter mais de um imóvel porque está sobrando imóvel e está tendo menos gente, né? Porque as pessoas não têm mais filhos. Você precisava ter uma taxa de natalidade de 2,1
Mandando um abraço pro professor Guilherme Freire lá, só para você repor a população. No Brasil, essa taxa hoje, se eu não me engano, desde os anos 2000 é 1,8, 1,9. Porque você tem um casal, né, 2 pessoas para fazer um filho. Se você tiver, cada casal tiver menos de 2 filhos, significa que não tá repondo. Hoje você tem 2 pessoas, no futuro vai ter uma só. No caso do meu pai e da minha mãe. Meu pai e da minha mãe, 2 pessoas, tiveram um filho só, que era eu. Tudo bem que eu peso pelos 2, né? Eu peso mais que meu pai e minha mãe juntos, certamente. E sou maior também. Mas o ponto é, tinha 2 pessoas, no futuro vai ter uma só. E você aplica isso para muita gente, né? Então, redução populacional, cada vez mais imóvel sobrando. E você aí investindo em imóvel, você comprando a cota do fundo imobiliário, você comprando um lote e construindo casa para alugar. Meu filho, olha, o futuro vai ter cada vez mais isso. Você vê, hoje a gente já está vendo isso, né? Para cada morador de rua no Brasil, 34 imóveis vazios. Tá sobrando imóvel. Só falta o valor diminuir, né? Talvez o fato de você ter tantas pessoas na rua é porque o imóvel ele ainda tá super valorizado. E aí a gente entra com a questão cultural, né? É uma questão de evolução cultural, da gente ter uma percepção melhor da realidade, desses fatos, e a gente pensar, pô, opa, imóvel? Será que eu vou investir nisso aqui? Redução populacional, será que tem que fazer mais casa? Ou será que eu tenho que derrubar as que tem e fazer outras novas no lugar, né? Minha proposta urbanística para São Paulo é muito simples. Pega, bota trabalho remoto, estudo remoto para todo mundo, pega os prédios ali do centro que tá tudo velho, largado, caindo, derruba eles tudo, faz condomínio de casa ali, pronto. É uma como é que chama? Verticalização da cidade é quando você faz prédios, né? Seria uma horizontalização da cidade. Acabar com o trabalho remoto, trabalho presencial, não precisa mais de escritório. Quase metade de São Paulo talvez seja de escritórios, né? Não sei, precisa de um mapa disso. Mas boa parte da cidade ali, se você não precisa mais de escritório, você não tem mais que ter os prédios ali. Aí você tira aqueles prédios e faz casa, porque tá sobrando imóvel, tem muito imóvel por aí, e essa bolha vai estourar. Inclusive na China é assim também, né? Na China você tem um monte de cidade fantasma lá sendo construída para milhões de habitantes, mas não tem ninguém. Aí os prédios ficam tudo vazio. É muito triste. Então, ó, o que eu tenho a ver? Você é trabalhador digital? Você trabalha com consumo? Você é uma pessoa decente? Então eu te digo tudo. Você não vai voltar para o home office porque existe uma pressão chamada mercado imobiliário, seja ele habitacional ou comercial. Sim, aqui eu concordo com você, existe uma pressão. Isso é inegável, mas ela está vindo de um mercado que está em decadência, é um mercado que está numa bolha, é um mercado que não vai muito adiante, né? Tudo bem, talvez a gente seja a última geração que está vivendo essa praga de trabalho presencial, trabalho híbrido. Provavelmente os nossos filhos, aliás, os filhos de vocês aí que tem filho, eu não tenho filho, né? Mas o filho de vocês aí que tem filho, talvez já não vai mais ver isso aí. Porque a gente está nesse momento de mudança, né? Então a gente pode enxergar essa pressão do mercado imobiliário, ela tem poder hoje ainda, só que ela não tem poder para o médio e para o longo prazo. Porque a origem de tudo, né, está nessa questão da produtividade. Como o trabalho remoto, ele é uma forma melhor de você aproveitar o recurso escasso, tempo de vida humano. Com certeza, empresas que usam trabalho remoto, ao competirem com empresas presenciais e híbridas, elas vão ter um produto melhor a um custo menor. E isso vai tirar essas outras empresas do mercado, né? Vai fazer com que a própria lei do mercado vai fazer isso. Só que hoje você ainda tem esse lobby, vamos dizer assim, né? Você tem esse mercado que está hiperinflacionado, um monte de gente ainda investe nisso, mas vai colapsar. Então talvez a gente veja essas duas coisas juntas, né? O colapso do mercado imobiliário trazido pela redução populacional e o triunfo do trabalho remoto trazido por esses fatores de mercado aí que fazem você ter um trabalho melhor. E aí a gente como indivíduo, né, que não dá pra gente transformar a sociedade, isso aí demora tempo, né? Mandando um abraço aí pro pessoal que é de direita, o pessoal de direita tá falando isso, olha, não vai dar para nós, né? Daí da polícia tem esse espectro, você tem o espectro da esquerda, que hoje ele é hegemônico, tanto culturalmente aí na sociedade, tem a mídia, tem todos os meios, você tem o espectro que seria a não esquerda, que seria a direita, que tá tentando crescer. Então os caras já chegaram a essa conclusão. Falaram, mano, não é pra nossa geração isso daí. É pros nossos filhos, pros nossos netos, como diria o Paulo Guedes, mandar um abraço pra ele, mandar um abraço pra Haddad também, pra não ter briga com ninguém. Mas o Paulo Guedes, ele falava um negócio lá, falava, olha, a gente não pode empurrar essa conta pros nossos filhos, pros nossos netos. Falava, não, empurra aí, pô.
Deixa eles pagar lá na frente, que aí chega no filho, o filho também empurra a conta pro neto, o neto empurra pro bisneto e vai empurrando. Que é aquela teoria monetária moderna, aquela teoria mais de esquerda, né? Que diz assim que você não precisa pagar as dívidas que os governos têm, né? Você pode empurrar pra frente. Então, nessa questão toda, é isso, mano. No trabalho remoto também tem um pouco disso. No lado individual, a gente consegue resolver. É fácil, é só você falar, é remoto ou nada, e aí você desenvolver habilidades, você procurar mudar o seu estilo de vida, a sua forma de consumir, os seus sonhos, os seus objetivos, desejos, mudar tudo em função disso, que é o trabalho remoto. Por quê? Porque o trabalho remoto ele permite mudar tudo na sua vida também. Olha que interessante, você tem uma vida no trabalho presencial ou híbrido que ela gira em torno do trabalho. Você mora onde tem trabalho, você se qualifica para o trabalho, você passa todos os seus dias praticamente em função do trabalho e voltar daquela bosta lá. Final de semana você está cansado, descansando para trabalhar mais. Então, você romper com isso aqui, né, que é uma coisa que ocupa toda a sua vida, acaba com a vida, qualquer pessoa que mora em grande centro vive para trabalhar. Você está vivendo para estudar e para trabalhar e descansar para trabalhar mais. Você tem muito pouco tempo para desfrutar do fruto do seu trabalho, que é a única coisa que devia importar no final das contas, né? Então essa transformação de mentalidade de vida trazida aí pelo próprio minimalismo, essencialismo, desapego, ou vários movimentos nesse sentido, né? No final das contas é isso, mano, você não pode ter um sonho que dele você dependa de um trabalho e esse trabalho é um trabalho ruim e presencial, porque veja, até o sonho fica limitado, né? Se você não tem um trabalho remoto, você tem que sonhar em morar numa grande cidade. E morar na grande cidade é aquilo, você vai morar no apartamento perto do metrô. Tipo, o maior sonho que uma pessoa que mora na grande cidade pode ter é esse. Fala, caralho, mano. Então é um negócio que se você muda o seu sonho, você não sonha mais em ter um apartamento perto do metrô, o trabalho presencial híbrido também ele não te adianta mais. Porque ele não vai ser a ferramenta que vai te ajudar a chegar lá, né? E aí você olha para esse desapego, essa coisa, essa hierarquia que a gente tem todo mundo na vida, né? A hierarquia padrão é assim, a pessoa desempregada, a pessoa com emprego presencial ou híbrido, e aí por último lá, uma pessoa no trabalho remoto, né? Por quê? Porque a pessoa acaba pensando no dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro, preciso fazer isso, fazer aquilo. Agora, quando você se desapega dessa coisa chamada dinheiro, e você fala assim, não, o meu sonho é mais importante que o dinheiro. O dinheiro é apenas um meio para chegar nesse sonho. Você tá desapegado a dinheiro? Se eu tiver dinheiro e não puder realizar meu sonho, eu estou sob pressão aqui. Estou defendendo o trabalho remoto sob pressão. Minha esposa está aqui representando o mercado imobiliário e eu representando o trabalhador sendo obrigado a voltar para São Paulo lá para passar 5 horas por dia no trânsito, indo e voltando do trabalho. Ah, então eu sou isso pra você? Porque você tá me pressionando aqui só pra uma alegoria dentro do contexto do que eu tô falando. Ah, então eu sou tudo isso de ruim pra você? Não. E aí o que acontece? Você muda isso aí. Aí você chega. Começa dentro de você. Inimigo, e você fala, e aí você passa a ter. Você vai comer hoje? Glúten, quero trem chato. Você vai ter uma hierarquia que é assim, ó, o ponto mais baixo, pior situação é o trabalho presencial ou híbrido. Acima dela está o desemprego, uma vida minimalista e desapegada. E acima do desemprego, o trabalho remoto, que te permite ter uma vida com liberdade, qualidade e realizações materiais também. Esse é o ponto simples total de tudo. Não é como se todo mundo estivesse trabalhando para não morrer de fome, para não passar necessidade. Não é essa a realidade que a gente tem mais. A gente trabalha, como diz o Mano Deivin, para ter um Peugeot rebaixado com somzão. Porra, você vai trabalhar para ter um Peugeot rebaixado com somzão e você nem vai ter tempo de usar ele. Não é melhor você esquecer esse Peugeot rebaixado com somzão? Deixa isso aí para lá, porque aí se você não tiver esse sonho, você não precisa trabalhar também. E aí se você não precisar trabalhar, você pode fazer escolhas de trabalho, né? Melhores, é claro, que aí vai de cada um também, né? Tem vários apegos. Quer ver um apego, por exemplo? Eu preciso ter a minha própria casa, não posso morar com os pais. É para quê? O que é melhor? Você ter sua própria casa e trabalhar presencial? Ou você morar com os pais e não trabalhar? É melhor, a situação é mais ou menos a mesma coisa. Você trabalha presencial, você só vai em casa dormir. Então, para que você precisa de uma casa? Mora com os pais, por exemplo. Né? Claro, tem vários contextos, vários cenários. Né? Mas essa ideia aqui, eu acho que já abrange talvez 80% das pessoas que podem ter um trabalho remoto. Que é uma pessoa que ela tem uma estrutura familiar que impede que ela passe necessidade se ela não trabalhar. Então, você acaba trabalhando apenas para desejos que no final são ilusões. Né? Isso é que é bom de você, na vida, logo cedo, você começar a ganhar mais dinheiro, assim, né? Por exemplo, eu, para chegar no salário do meu pai ali, eu acho que com 2 anos de programador eu já ganhava mais do que a minha família. Então eu consegui sair de uma realidade que eu tinha e experimentar coisas ali, materiais que, de certa forma, eu percebi rápido que esse dinheiro de trabalho presencial é ilusório, porque me permite comprar coisa que eu não uso. Eu tenho aquele videogame de última geração legal, ficar lá pegando poeira, porque eu não tenho tempo de jogar. Não é esse, não era o outro que eu tinha. Porque aí chega o final de semana, você tá cansado e nem joga aquela parada ali. Você tem um carro legal, você troca de carro. Já é porque eu trocava de carro todo ano, vai ficar usando o carro parado no trânsito. Então fala, caralho,
que tá adiantando isso daqui, né? Instrumentos também, coisas que eu fui gastando dinheiro na minha vida e fica lá largado. Então eu falo, mano, eu tô gastando minha vida pra comprar bugiganga, pra comprar um monte de coisa que eu não uso. Então, essa é a questão toda, né? Quando você sai dessa mentalidade escassa, se eu não trabalhar, eu vou virar mendigo, como eu pensei muitos anos da minha vida. E percebe que, se eu não trabalhar, o que acontece? Eu não vou ter umas bugigangas que eu nem uso e ainda vou ter mais tempo livre. Nossa, já era, explodiu. E ainda vou ter mais tempo livre. Então, essa transformação interna, ela tem um impacto gigante, porque é a escolha individual, né? É aquilo, não depende de conscientizar as pessoas. Se aquele seu amigo, seu colega aí, quer continuar sonhando com o Peugeot rebaixado, pra ele usar lá o somzão dele no final de semana, quando ele tá cansado, tudo bem, o problema dele. Mas resolve o seu problema individual. Você elimina esses desejos, pronto. Nem que você faça que nem eu aqui. Hoje eu tenho um monte de coisa legal que me custa dinheiro. Mas essas coisas todas só fazem sentido trabalhando remoto. Eu amarrei de tal forma a minha vida que hoje é assim, se eu não trabalhar remoto, eu não consigo. Se eu não trabalhar, eu não consigo bancar a vida que eu tenho. Essa que é a verdade. Mas, por outro lado, um trabalho presencial também não me permite ter a vida que eu tenho. Porque eu tenho que voltar para São Paulo lá. Então, eu vou ter uma Amarok em São Paulo para ficar pegando trânsito? Não. Então, se eu não vou ter a Amarok, eu não preciso do dinheiro que eu uso para manter a Amarok. Eu vou precisar de uma casa no interior aqui, em condomínio? Não, porque eu vou estar em São Paulo. Então, elimina, né? Só nessas duas coisas aí, chego, não preciso trabalhar mais não. Posso ficar só fazendo live aqui e já dá para pagar o aluguel da minha casa em São Paulo, ainda que é uma casinha boa. Tá ligado? Se eu for voltar para casa da minha mãe, vixe Maria, ficava na casa da minha mãe fazendo live, acabou. Eu posso viver sem trabalhar presencial, viajando, fazendo um monte de coisa, e ainda assim, acabou o YouTube aqui, ninguém me assiste mais, não tem mais dinheiro do YouTube, pede um dinheirinho pra mãe, põe mais aguinha no feijão, paga uma academia e acabou. Eu consigo ser muito mais feliz com isso, sem trabalhar, fazendo um treininho, e morando na casa da minha mãe, do que trabalhando presencial. Então é essa eliminação, né? Uma coisa que parte de dentro da gente e que de dentro sai para fora. E aí nas suas escolhas individuais você também, obviamente, de acordo com o maior número de pessoas que vai percebendo isso, né? De que um trabalho presencial ele não te leva para perto do seu sonho, ele te tira do seu sonho, ele te leva para dentro de um lugar que você fica trancado o dia todo. Quando você sai de lá você tá cansado, não consegue fazer mais nada, além de descansar para voltar para lá de novo. Quanto mais gente percebe isso, mais impacto econômico isso acaba tendo, né? É o que a gente tá vendo aqui na nossa área. Esses dias a gente leu um post de um programador relatando essa experiência que todos nós estamos tendo, né? 2023 e 2024 até o meio do ano foi uma época sombria, era muita vaga presencial, muita vaga híbrida. De lá para cá é quase tudo remoto de novo. O remoto venceu. Mandei um abraço pro Lucas Montano lá. O remoto venceu. Essa que é a verdade da nossa área aqui. Por quê? Por causa desse movimento. Você tem essa característica das pessoas também, como toda área mais intelectual você tem essa pessoa, o pessoal costuma ter uma estrutura familiar que consegue te bancar ali. É que nem eu falo que, vou voltar pra casa da minha mãe. Os caras falam, nossa, tranquilão, herdeiro. Não sou não, cara. Não é coisa assim muito... Não dá pra ter... Malemar dá pra usar. Eu teria dinheiro pra usar o carro da minha mãe ali. Pedir nem meu carro pra mim, eu teria um carro pra mim, mas não. Não daria pra pagar documentos, o IPVA, o seguro, essas porra, não daria nem pra pagar isso aí, não. Mas tem o carro da minha mãe. Então pega minha mãe, que é do lar, aposentado, bota ela no carro, vai fazer uma viagemzinha pra praia, sai, vai pro interior no outro dia. Dá pra você viver uma vida infinitamente melhor do que a vida de você trabalhar presencial lá pra ganhar dinheiro. Porque aquele dinheiro ele some. Essa que é a verdade, né? Então, ele explica. O remoto traz inúmeras soluções para o espaço urbano. Como assim? Nos últimos anos, as cidades médias apresentaram mais de 65% do aumento populacional no Brasil. Anos de pandemia, ok? Então estamos falando de descentralização urbana, desconcentração de renda nas grandes cidades, onde o dinheiro vale menos, né? Que aquela história, São Paulo é uma cidade rica. Não é só uma cidade onde custa mais caro você viver uma vida pobre. É simplesmente isso. A matéria, os bairros nobres em São Paulo não tem, é bairro que é mais caro você ser pobre. É simplesmente isso, né? É tudo muito apertado, muito barulhento, enfim. Divisão e diminuição dos fluxos de serviço e produto. Diminuição no trânsito. Uma prova: Uberlândia, Sorocaba, Joinville, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, né? Então é isso, mano. Eu vivi isso, cara. Saí de um grande centro, né? Hoje, nos últimos 2 anos, já passei mais de 80% do meu tempo no interior. Eu venho em São Paulo só por obrigação mesmo. Eu chego lá, eu já quero vir embora. Todo mundo que mora no interior de São Paulo fala se não é assim. Você tá na rodovia dos Bandeirantes ali, ó. Você tá feliz. Você sai da tua casa tal, 60, 80, pra ganhar mais rápido, 100, 120, 140. Esses dias eu dei 160 na Amarok. Nem parece, né? O carro. Eu não gosto de correr, não. Mas aí você chega em São Paulo, já era, você para. Você tá ali, em 1 hora você percorreu, sei lá, 100 km. Depois para rodar mais 10 km, que é o seu trajeto final dentro de São Paulo, vai mais 1 hora.
Então você fala, meu Deus, eu quero ir embora desse lugar, é fila, é trânsito pra todo lado, sujeira, poluição, os caras querendo quebrar o vidro do carro pra roubar meu celular. Então não é à toa, né? E 65% do aumento populacional do Brasil foi para cidades médias, né? Até média pequena, aqui no interior de São Paulo, mesma cidade que eu moro, 200 mil habitantes mais ou menos. Cidade pequena, cidade média pode ser. Mano, que delícia que é morar nesse lugar. Eu não pego fila, eu não pego trânsito. Eu vou, às vezes minha esposa vai no hospital. Você imagina que é você chegar no... Quem que é paulista, imagina isso. Você chegar no hospital, pegar a senha e já te chamarem, não ter fila. É isso, essa é a realidade que espera você fora de um grande centro, né? Por isso que eu convido todo mundo. Estou esperando uma imobiliária patrocinar aqui o canal, né? Mas convido todo mundo para vir para o interior, que realmente a vida, principalmente para você... Todo mundo para vir para o interior, aqui vai ficar trânsito também? Não fica. Você sabe por que não fica? Porque a cidade ela é concentrada num lugar só. Você espalhando as pessoas, na teoria do grande Paulo Cogos, né? Ele fala isso. Um abraço pro Paulo Cogos, um abraço pro Cauê Moura também. Eu te mando abraço para todo mundo, não tem essa não. Mas ele fala da distribuição populacional pela terra. Não precisa ter todo mundo no mesmo lugar, véio. Espalha um pouco. Não é espalhar muito, não. Espalha um pouquinho. Você pega um prédio lá em São Paulo, já dá um condomínio desse aqui. Uma torre de um prédio dá um condomínio desse aqui, ó. Você tira um negócio, fica numa área ali de, sei lá, 30 metros por 30 metros, você espalha numa região de 3 km por 3 km. Sua vida já é outra, já mudou. Então você pode espalhar as pessoas pelo mundo. Não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, né? Então, ó, a diminuição da pegada de carbono que você tem no remoto. No presencial, são 4 toneladas por trabalhador por ano. Essa que é a estatística aqui do Vitor. No remoto, de 0,8 a 1,5 tonelada por ano. Olha que interessante, é uma redução aqui, está reduzindo... Devolvida. Por um quarto, né? Por isso que eu falo, qualquer empresa aí que fica com essas palhaçadas de ESG, ambiental, empresa verde, e não adota 100% remoto em todas as suas atividades intelectuais, é mentira. É o greenwashing, né? Que os caras estão fazendo. Pois é, você está poluindo, tá certo? O que tem a ver tudo isso? Se o mercado não se importa com as pessoas na rua, meio ambiente, qualidade de vida, se importa com o quê? Lucro. Mas aí que tá, nem o lucro você tem também, né? Porque no caso da empresa, a gente acabou de ver aqui a notícia, o governo economiza metade, né? Deveria, aí que tá, o lucro é o que vai salvar o trabalho remoto no futuro, porque ele é um modelo mais eficiente, as empresas remotas vão ser mais lucrativas e vai tirar as outras do mercado, é simplesmente isso, você vai ter um produto melhor e mais barato. Na ponta da linha é isso, né? Mas as decisões que as pessoas que estão nessas empresas tomam não é racional e também não consegue ver no curto prazo. Por isso que o negócio é para médio e longo prazo, porque vai ser o tempo necessário para que essas empresas quebrem, elas mudem de política. Esse chefe ruim do presencial, o pagador de boleto em banco, ou ele vai se adaptar ou ele vai ser mandado embora. Tudo isso tem que acontecer. É um processo que a gente não... é o tempo que vai fazer isso acontecer, né? Então, a ideia, né? Todo mundo no mercado busca o lucro, só que não necessariamente você consegue usar as melhores ferramentas, né? Você faz, o empreendedor ele faz uma aposta. Ele pega o dinheiro dele, põe num produto e aposta que aquilo vai ter um lucro. É uma aposta, não necessariamente o cara vai acertar. E na minha humilde opinião é isso que a gente vai ver acontecer. Os caras estão apostando no presencial, vão tudo tomar no cu, vão tudo falir. O empregado vai sair fora que não quer trabalhar lá, o cliente vai abandonar ele também, porque o produto dele vai ser pior e mais caro, né? Imagina você sendo cliente de uma empresa que você tem que ir lá resolver alguma coisa. Você não vai preferir uma outra? Não é esse fenômeno que a gente já está vendo nos bancões aí, versus banco digital, né? É um absurdo. Você abre uma conta no maior banco do Brasil, dá uma merda, você tem que ir lá na agência, lá no horário comercial, pegar uma fila, pegar uma senha e ficar esperando. No banco digital você resolve aqui, ó. Tu faz a biometria e resolve tudo que você tem para resolver no seu celular, sem sair de casa, né? Olha aí, esse exemplo dos bancos já é perfeito, né? O modelo remoto versus presencial. Você vai falar, tem banco desse aí digital modernão, o que quer que a pessoa vai lá? Tem, mas com o tempo isso não vai mais acontecer, né? Para isso acontecer demora um pouquinho de tempo. Então, ó, imóveis comerciais atingiram de 23% a 24% de vacância durante a pandemia. Houve uma diminuição nos preços de venda e locação do período. Qual o problema disso? Imóveis comerciais estão intimamente ligados a bancos. Títulos e fundos imobiliários, hipoteca e financiamento bancário, derivativos e títulos securitizados, né? E qual pode ser o impacto do trabalho remoto? Um impacto semelhante à crise de 2008 e 2010, em menor escala. Imagina bancos e fundos que dependem desses ativos vendo os imóveis e shoppings serem devolvidos. Alguém já passou por isso? Sim. O Signature Bank e o First Republic Bank, né? Independente da escala, alguém quer correr esse risco? Então o que a gente diz? O povo não vai comprar essa ideia de crise financeira, né? Mas aí que tá, isso aqui também, você tá indo contra a natureza, né? Esse que é o ponto todo.
Não tem como você segurar essas paradas, né? Você pode segurar por um tempo, tudo bem, mas uma hora esse negócio vai estourar mesmo. Você já tem crise demográfica aí, vila, e trabalho remoto, acabou. Isso aí é coisa que você que está investindo, vai ficar investindo nessas coisas aqui. Você tem coragem de investir mesmo para sua aposentadoria? Você vai confiar sua aposentadoria num fundo imobiliário de escritório? Tá ligado? Imagina, é a mesma coisa que os caras investirem. Já inventaram a luz elétrica, já estão instalando poste e você está investindo em empresa de luminária a gás lá. Que os caras tinham que ir acender uma por uma. Tinha esse trabalho na antiguidade, lá nos anos início do século XX, antes da iluminação pública elétrica, você tinha isso aí. Os camaradas que trabalhavam subindo numa escada, ia lá no poste e botava fogo no negocinho. A mesma coisa no escritório. Você vai investir nisso para sua aposentadoria, né? Isso aqui tá fadado à destruição. Escritório, cara. Acabou pra esse negócio, agora não tem futuro, né? Então, ó, presencial preserva a cultura, nada elimina o face a face, estudos e artigos encomendados para falar de produtividade. Pois é, vocês ficam acreditando em pesquisa, essas coisas, isso aí é tudo mentira. Dá um dinheirinho lá, o pesquisador faz. O pesquisador é que nem a gente, mano. Se seu chefe te dá um dinheirinho, você não faz o que ele manda, o pesquisador é a mesma coisa, ele vai lá, inventa aquela teoria e faz, e é isso, basicamente, né? Convencimento de pequenos empresários, né? Tubarões pequenos e médios da cadeia. Então, a questão toda é essa. Você sempre vai ter os outsiders, né? Porque aqui ó, a porteira tá aberta. Pode ser cada um de nós aqui. Cada um de nós é um concorrente em potencial para essa galera que tá aí. Você vai chegar à situação, não trabalho mais se não for remoto. Beleza, tô aqui na minha casa aqui. Tive uma ideia, tô com tempo, vou fazer um negócio para tal coisa. Vai que dá certo. Vou fazer um bico para um cara, vou fazer um freela para o outro, vou fazer um negócio mais barato para trabalhar em casa. Você vai ter várias coisas assim, né? Um negócio que é descentralizado, você não tem como segurar, né? A questão não é se, né? A questão é quando. Quando que essa parada de presencial, de híbrido vai acabar? Uma hora vai acabar, tá certo? A minha vida acabou em 2016. De 2016 para cá, isso não existe mais na minha vida. E não vai existir nunca mais, tem que pagar o preço que for, né? Então, ele está perguntando que se o trabalho remoto vai resolver o problema das grandes cidades. Lógico que não, né, meu amigo? Olha o tamanho do contingente de trabalhadores digitais versus presenciais. E eu acho que resolve, viu? Porque o trabalho não é digital e presencial, é intelectual ou não. E o trabalho em grandes cidades, em sua maioria, já é um trabalho intelectual, assim, massivamente, né? Aí você vai falar, tudo bem, aí tem a pessoa que dá manutenção naquele lugar ali que no escritório, por exemplo, tem, mas aí você realoca essa mão de obra para fazer outras coisas, né? Você realoca, ao invés do cara ser um faxineiro de escritório, pode ser um limpador de piscina, por exemplo, pode ser um jardineiro, né? Que esse é um impacto também da economia que a gente vê nessa cidade aqui que eu tô, por exemplo, assim, construiu muito condomínio de casa, cresceu muito esses condomínios. Então tem muita oportunidade para a pessoa ser jardineiro. Eu conheço um jardineiro que tira mais de 20 mil. Ele começou a pegar contrato de jardinagem, contratar outros jardineiros e passar mais de 20 pau por mês trabalhando com jardinagem, cortando grama, tá certo? Então aí você deixa de ter uma demanda de limpar a mesa do escritório com álcool lá, onde o cara trabalha escala 6x1 em São Paulo, mora na quebrada, gasta 5, 6 horas para ir, 5, 6 horas para voltar, e aí vai sair de lá, vai vir para uma cidade do interior cortar a grama, cara, por exemplo. Tudo bem, você fica no sol, tem seus problemas também, toda área tem um problema ali, mas é uma área que 15 minutos ele tá no lugar de trabalho dele, ele vai estar trabalhando num lugar bonito, seguro, né, bem arborizado, respirando um ar puro. Então eu acho que não é que o trabalho remoto vai resolver o problema das grandes cidades, ele vai acabar com as grandes cidades. Não tem porquê, isso é bizarro você ter muita gente no mesmo lugar, sendo que você não precisa se deslocar, né? Então acabou, não tem mais por que ter uma grande cidade, né? Isso aí foi uma bizarrice do século XX, que fez as pessoas saírem da área rural para ir para a grande cidade e viver mal pra cacete. Essa que é a verdade. Ninguém vive bem em grande cidade. Você tá sempre passando incômodo e tudo mais. Tem as vantagens atrativas ali, um restaurantezinho legal para você comer uma comida diferente. Tem ali, às vezes, uma balada para você escutar uma musiquinha alta e dançar. Tem umas paradas urbanas, tem. Mas 80% das pessoas que estão na cidade estão lá por obrigação. Você pode ver. Pergunta para qualquer pessoa mais velha aí, seu pai, seu avô, seu tio, se o sonho dele, dos amigos dele, tudo da grande cidade não era ter uma chácara e sair de lá quando aposentasse, né? Era isso. Isso aí é o sonho do paulista, é sair de São Paulo um dia. Então, se você não precisar esperar, né, para sair, acabou. Grande cidade é um negócio também que vai acabar. Então, ainda se você pensar nisso, né, só de você eliminar o deslocamento, você já acaba com o trânsito, acaba com poluição, diminuiu muito barulho, você também acaba com até crime também, né? Você pode ver, o momento que você está mais exposto a crime é quando você está indo de um lugar para o outro, que a rua é como se fosse a selva, né? É como se a gente, morador de grande cidade, a gente fosse um homem das cavernas, tá lá seguro dentro da sua caverna. Aí você sai, você tá no meio da selva, onde tem um predador, no caso da grande cidade é um bandido que pode vir te roubar, acabar com a tua vida. Se você não está se deslocando por ali,
Onde você está mais seguro? Dentro do muro da sua casa, pelo menos o cara tem que pelo menos pular o muro para invadir a sua casa, já é um esforço maior, ou você caminhando na rua onde o cara vem e já era em você. Você tá exposto, né? Você tá num carro sem blindagem. Mesmo blindado, os caras assaltam com fuzil. Porra. Então só se você tiver um blindado presidencial, que nem o do Pablo Marçal lá, né? Aquele carro dele tava à venda por mais de R$1 milhão. Era um carro que era usado pela presidência. Então aquele carro aguenta granada, bomba, aguenta um monte de coisa. E ele vai lá seguro, né? E aí, quando ele não tá lá, ele tá no helicóptero também. Mas, porra, pra que isso, né? Então, é uma estratégia de urbanismo, saúde pública e estratégia ambiental. Quem é contra? Acho que já ficou claro. Pois é, esse é que é o ponto todo, né? Mas o mercado imobiliário, né, que seria um mercado ali dentro, ele não consegue contra o mercado, que é essa instituição natural, onde você tem escassez de coisa e você tem a demanda por essas coisas, né? Que seria oferta e demanda, e aí isso define o preço. Então, quando você está pegando um bem altamente escasso, que é o tempo de vida humana, e desperdiçando isso, né? Imagina, cara, 4, 5 horas que você está gastando para ir voltar do seu trabalho. Mano, esse tempo você podia estar usando para estudar, para se desenvolver, para descansar mais, para se divertir mais, ter uma vida melhor, né? Então, a menos que você não tenha, seja proibido trabalhar remoto, ainda se fosse proibido o trabalho remoto, eu viraria vagabundo na hora. Não pensaria 2 vezes. Mas esse nem é o cenário. Ninguém vai proibir o trabalho remoto. Se trabalhar remoto foi ilegal, eu virarei criminoso, tá certo? Não tem essa. Eu vou continuar trabalhando remoto ou nem trabalhando, foda-se. Mas o ponto nem é esse. Desde que existe 2 modelos, que é o remoto e o presencial híbrido, e eles estão no mercado, né, nesse negócio de oferta, demanda e preço aí, disputando um com o outro, não vai ter como um modelo menos eficiente, que é o presencial ou híbrido, durar. Ele vai acabar. A única questão é quando ele vai acabar, né? Então, mano, para você ficar bem longe dessa realidade ruim de ter que trabalhar presencial, né? Amanhã, segunda-feira, ficar naquela tristeza danada, um bom caminho para você é empreender, tá certo? Aqui na comunalais.com.br você tem as ferramentas todas aí que vão te ajudar na gestão de comunidades online, né? Para que serve isso aqui? Para você transformar a sua comunidade em uma máquina de engajamento e fidelização de clientes. Trabalhando online com seus próprios produtos, você vai poder dizer tchau, mano, pro presencial, dizer tchau pro híbrido, dizer tchau pro seu patrão. Você vai poder fazer tudo na sua casa. Falar tchau pra tua patroa? Sossegado. Não. Eu vou almoçar, tá? Bom apetite, amor. Te amo. Adivinha o que eu fiz? Peixe. Não, né? O quê? Eu fiz conchilhone de queijo. É peixe, não é? Conchilone. Eu fiz conchilone de queijo com carne, com molho de carne em cubos. Eu tenho uma Masterchef em casa. Não, mas não misturei isso aí. Isso não é correto, mas é gostoso. É igual comer feijão com Neston. Pois não é. É correto, mas é bom. Então, no plano essencial aqui, você vai pagar R$ 49,90 por mês, vai fazer esse gerenciamento das suas comunidades aí e vai transformá-la em grana, cara. Vai pôr dinheiro no seu bolso e te libertar do trabalho presencial ou híbrido. Você quer ver uma boa estratégia para você que está preso no presencial ou híbrido? Ó, Luísa Vila Real falando, ó, eu viraria vagabundo na hora. Muito bom. Pois é isso, é o vagabundo de boa, vagabundo que não trabalha, né? Nem o vagabundo do crime, né? O vagabundo que não quer fazer nada, né? Porque isso é uma grande revolução também, né? Você pensa bem, uma pessoa que deixa de sonhar com as coisas que a propaganda vende para nós. Tá? Vem aqui comprar esse carro novo, elétrico. Para quê? Para você ficar parado no trânsito. Eu não quero isso aí. Então, se eu não quero isso aqui, eu não desejo mais essa parada. Se eu não desejo isso, eu não trabalho. Não trabalhando, eu não estou produzindo, não estou pagando imposto também. Tá certo? Então, é um potencial revolucionário enorme, né? Partindo do indivíduo. É só você fazendo sua escolha. Você fala, isso aí eu não quero não, mano. Qual que é o preço que eu tenho que pagar, né? Então, é mais ou menos por aí a linha. Vamos ver do que a galera tá falando aqui no coisa, né? 72% das pessoas acham que a geração Z tá certa. E falou trabalho remoto, você falou de geração Z, né? Veja só, a geração Z já tem essa ideia de que não consegue comprar casa, né? Mas isso vai acabar. Quando a geração Z estiver mais velha, vai ver essa quebra no mercado imobiliário, né? Porque é bizarro. O pessoal fala, nossa, tranquilão, tem 2 casas, paga de aluguel de 2 casas, pra quê? Mas se você for olhar, é isso que a humanidade tem feito. No meu caso aqui, questão óbvia aí, talvez esse seja um cenário futuro também, a pessoa ter mais de um imóvel, porque você pode ficar neles, né? Também no meu caso aqui, talvez seja um caso que não é nem tão bom assim. Eu poderia otimizar o meu processo, né? Eu posso fazer isso alguma hora, eu vou otimizar meu processo, vou ter a minha casa no interior, quando eu precisar ir em São
Paulo eu faço aluguéis ali, Airbnb, fica um tempinho lá, uma semana ou duas e volto. Posso fazer isso em hotéis também, né? Posso fazer tudo isso, mas tem os apegos, né? Tem as coisas da família, sabe como é que é? Família é um troço complicado. Mas o ponto todo tanto que hoje já passo mais de 80%, eu passo no interior, mais de 80% do meu tempo. Mas isso eu tô falando de uma pessoa, né? E isso me traz um custo ali. Eu sou ineficiente no mercado. Se eu estivesse disputando com outro tranquilão que fizesse as mesma coisa e ele abrisse mão de uma casa em São Paulo, por exemplo, ficasse só com a do interior, esse tranquilão aqui estaria em vantagem. Ele ia ter um estilo de vida melhor, ia poder viajar mais, ia poder trabalhar menos, né? Então no mercado, no final das contas, é isso. É como se tivesse vários iguais ali competindo e aí no final das contas um vai dar mais resultado que o outro. Aí esse outro vai chegar uma situação que fica insustentável a vida dele, ele quebra, ele vai à falência, né? Muita gente pensa que o mercado é como se fosse um cara lá, os caras faz uma reunião e decide um negócio e impõe para os outros. Isso existe? Existe, mas tem um poder limitado, né? Porque é uma lei natural. A mesma coisa que você falar, agora eu vou fazer um negócio aqui para não chover mais. Você pode até fazer um teto em cima da sua casa para não chover, mas senão a hora vai chover, vai dar infiltração e vai cair água do mesmo jeito. Você não consegue ir contra essa parada, né? E aí as escolhas de vida da geração Z já estão encaminhando nesse sentido. A galera não tem filho, a galera não compra casa, a galera é mais desapegada e vive bem. Sabe que não vai aposentar, né? Geração passada, a pessoa ficava lá em São Paulo, morando mal pra caralho lá, trabalhando presencial, achando que um dia ia aposentar, ia comprar um sítio e sair de lá. Foi o sonho do meu pai, coitado do meu pai. Morreu e não conseguiu fazer isso. E eu vi ele morrer, eu vi esse sonho dele não dar certo. Eu falei, o quê? Eu não vou sonhar com isso aí não, que isso aí é uma cilada, né? Então a geração Z também, boa parte das escolhas dela tem relação com isso. Tem relação com isso. Ela vê os pais ali, o pessoal mais velho, né? Crescendo com aquele sonho, não sei o que, e no fim não deu certo. Então ela fala, opa, essa armadilha não cai, posso cair em outra, mas essa daí não, né? Então eu acredito que vai ser mais ou menos por aí, né? Ó, o Jota conseguiu o primeiro emprego trabalhando no home office como desenvolvedor front-end de aplicativo. Está muito feliz em dar esse primeiro passo na minha carreira. Então parabéns aí pro Jota, mano. Uma salva de palmas para você. Começou já do jeito certo, que é remoto. O pessoal fica, o primeiro emprego tem que ser presencial. Tem nada, rapaz. Para com isso. Quer dizer que pro cara aprender a pagar a conta no celular, ele tem que ir no banco lá primeiro, pagar um boleto. Pra quê? Só se for pra ele ter gratidão, né? Ver quanto que aquele modelo é ruim. Ó, o Diogo falando que as metrópoles hoje apostam contra a matemática, né? Já que a tecnologia mudou. Pois é o mesmo caso que a gente vê do Elon Musk lá, né? Por que o Elon Musk não gosta de trabalho remoto? Mano, o cara produz carro autônomo. Carro autônomo é uma coisa ridícula, cara. Você não precisa mais de um carro autônomo, é a mesma coisa que você ter uma máquina de escrever moderna. É isso. Por que você precisa de um carro que dirige sozinho se você não precisa mais ir para os lugares a obrigação? E aí o deslocamento se torna um lazer, né? O que tem futuro no mercado automobilístico, na minha opinião, é justamente o carro que você vai dirigir ele com prazer. Porque no futuro o deslocamento vai ser um momento de prazer. É que nem navio de turismo, né? Navio de cruzeiro. Vai ver se tem empresa de transporte de passageiro low cost. Tá ligado? Eficiente. Olha aqui que legal. Eu tenho um navio eficiente para ter um Titanic novo aí para te levar de Nova York a Londres em sei lá quantas horas. O avião vai mais rápido. Por que você vai pagar? O avião é mais rápido, mais barato. Então o cara que está buscando eficiência, ele não vai pegar navio. O que resta no navio é o quê? O navio de luxo. É aquele cara ali que tem a vida ideal. Ele tem um compromisso lá em Nova York, ele não vai de avião. Ele sai daqui uns 3 meses antes, pega um navio de cruzeiro, vai olhando a costa, para ali no Nordeste, passa umas noites, pega outro navio e vai, para uns dias no Caribe, para uns dias em Miami, chega lá, vai pro compromisso dele, depois ele volta e tal. Então aí o navio de cruzeiro serve bem a esse público, né? Da mesma forma, carro. Mano, por que eu vou querer ter um carro autônomo? Se eu tô com pressa para ir num lugar, eu vou pegar e vou fazer online as paradas, né? Claro, você pode ter questão de hospital e tudo isso, que são coisas físicas que você tem que ir, mas isso é muito diminuído, né? Pô, você não vai precisar mais. Imagina, você tem São Paulo lá, transformamos São Paulo, agora todo mundo trabalha e estuda remoto. Que pode ser feito. Você vai pro hospital, o negócio você gasta 2-3 horas hoje, você vai com 15 minutos, que é a realidade do interior. O paulista não consegue conceber que em 15 minutos você faz o equivalente a sair de São Mateus e chegar na Avenida Paulista. Essa é a distância que você anda em 15 minutos no interior. Em São Paulo, 15 minutos é para você sair do seu bairro e chegar no outro lugar do seu bairro mesmo. Porque você vai ficar 14 minutos parado no semáforo e 1 minuto andando. Se você não tiver que parar, que seriam as filas, né? Porque você tem excesso de gente, você vai em 15 minutos, você vai muito longe. Isso é uma das coisas que mais abre a mente, né? Aqui no interior, para eu ir na padaria, é 8 km. 8 km para ir, 8 km para voltar. Na época eu morava em São Paulo, isso era o que eu ia para Paulista, pro meu trabalho, né? Saindo da Zona Leste, 16 km, chegava na Paulista. Faço isso no interior para comprar pão.
Eu gasto quanto? É 15 minutos que eu gasto. Lá em São Paulo é 15 minutos, eu não tinha nem saído do meu bairro ainda. Então é essa questão, né? Esse negócio de gente concentrada no mesmo lugar, cara. Isso aí não tem futuro mais não. O Roberto Barnabé, que sempre prestigia nossas lives, valeu pela sua presença. Ó. Boa tarde, tranquilão. O Brasil caminha a passos largos para a quebradeira. Mais de 70% dos MEIs abrem empresa por necessidade de não passar fome, né? Sim, pois é, o Brasil não tá. Outro ponto, né? Você já tem um país que não tá indo bem, tem muito imposto, muito problema, a produtividade é baixa, aí você ainda adota um modelo de trabalho que é extremamente ineficiente. Acabou, como é que o Brasil vai competir com alguma coisa desse jeito? Não tem como, mano. Não tem como, não. O pessoal tá piorando aquilo que já é ruim, né? É mais ou menos isso. O Área Gamer falando aqui, no trabalho remoto a empresa tem menos custo, né? Como água, luz, empresa e tudo mais, né? O Roberto Barnabé perguntando se eu vi a matéria do cartaz da empresa que reclama da turma que não trabalha, pois está no Bolsa Família. Pô, não vi isso aí, não. Depois eu vou procurar, né? Mas é aquilo, a concorrência, né? Veja, a pessoa prefere não trabalhar do que trabalhar lá, de tão bom que é o trabalho, né? E tá certo, mano. O trabalho tem que ser uma coisa boa para compensar para você. O Dev Antunes tem um amigo dele que conseguiu finalmente ir pro home office depois de 4 anos. Caralho, 4 anos, mano. Já até fazer outras rendas extra ele começou, né? Assessoria e aulas de reforço, ambas remotas também, né? Consultoria, no caso, né? É isso, mano. É aquilo. Você fala, é remoto ou nada? Não tem remoto, eu vou me virar aqui. Na época era isso. Eu queria... Vamos ver um sonho material que eu tinha nessa época aí que eu lutei. Eu queria comprar um Kwid para alugar para Uber. Para alugar para motorista Uber fazer os Uber dele lá e eu ganhar dinheiro sem fazer nada. E aí eu fazia uns projetinhos temporários para isso, fazia outras coisas, juntava grana, né? E aí no período que eu terminava esses projetos, alugava o negócio, ficava vivendo daquela renda ali. Eu fazia essa expansão, né? Pegava, tô nesse ponto aqui, tem um projetinho temporário que eu vou fazer para conseguir uma coisa que vai melhorar. Eu fazia, conseguia, curtia, enjoou, fazia de novo, né? Saindo dessa realidade de trabalhar sempre, né? De ficar lá trabalhando muito, que isso aí não tá com nada, tá ligado? Então por aqui vamos encerrar essa enquete. 72% das pessoas concordam com a geração Z. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí, dar aquela fortalecida, manda um superchat pra nós também. E, bom, se o mercado não liga para a geração Z, a geração Z também não liga para o mercado, né? Por isso que a geração Z recusa emprego das 8 às 18. Você vai ver essa história aqui nesse card, foi uma história que mexeu com a internet, abalou a internet, a notícia desse jovem aí. Ele falou assim, mano, todo mundo trabalha das 8 às 18, tudo bem, mas ele ouviu a mãe. E falou assim, eu não sou todo mundo, então eu não vou trabalhar, porque 5h30 eu tenho que malhar, velho, não posso ficar trabalhando até às 6. Isso aí é a geração Z, é esse pensamento, é essa ideia, né? Tirar o trabalho do centro da vida, tirar esses desejos materiais do centro da vida e colocar a nossa experiência, tá ligado? Malhar é mais importante do que trabalhar. Então vamos encerrando.